A gente segue porque, olha só, mais uma reviravolta na operação contra os jogos online ilegais. Segue caindo o castelo de cartas por toda parte. Isso que tanto a gente tem discutido, repercutido por aqui nas últimas semanas, envolvendo até o jogo do bicho. Vamos entender a extensão da queda do castelo de cartas, como eu bem coloquei, com o nosso querido David de Tarso. Tem novo alvo de investigação? Exatamente, agora o cantor Gustavo Lima já foi expedido o pedido de prisão dele para que ele seja detido. Segundo as investigações, ele teria atrapalhado também o curso das investigações, até levando no próprio avião lá para a Grécia, naquele aniversário de 35 anos que ele comemorou uma embarcação que custa quase R$1 bilhão, com autoridades e personalidades. Ele esteve ao lado de José André e também Aisla Rocha, que são investigados. E por ele ter levado e depois, no retorno ao Brasil, não ter ali deixado esses dois integrantes, né, que são donos da Bet, no Brasil, aí teria gerado complicações. Além também de R$49 milhões, que, segundo as investigações, teria tido como origem a lavagem do dinheiro dessas bets. Então, Gustavo Lima tendo complicações em relação a essa investigação, e o pedido de prisão, então, ele está sendo procurado até nos aeroportos, só para constar. Vamos ser sinceros aqui, meus amigos. Eu acho que esse caso Deolane e agora Gustavo Lima começa a ganhar contornos de bizarrice. É o retrato perfeito de diferentes instâncias de justiça numa bateção de cabeça generalizada, onde, primeiro, o Ministério Público se posiciona terminantemente contra as prisões, né, de Deolane, Solange, o próprio Gustavo Lima. Aí vem uma juíza, notoriamente por ser linha dura ali, e acaba bancando a decisão. Pouca sustentação jurídica, muita afetação de virtudes e condenações ali a nível de retórica, mas pouca sustentação jurídica. Muita gente até trazendo, eu vou jogar para você, Dias, claro, que isso poderia ser uma espécie de lavajatismo moderno, no sentido de usar métodos pouco ortodoxos, pouco respaldo na letra da lei, e isso acaba levando a um justiçamento que vai ser anulado fatalmente. Cola para você essa tese? Quem está falando isso não conhece a Lava Jato. A Lava Jato tinha muitos fundamentos nas delações, mas também nas provas que eram apresentadas juntos com a delação. E aqui a gente vê uma situação diferente, André. Embora eu concorde com o paralelo, principalmente para os críticos, né? O grupo Prerro aí, quem criticava muito a Lava Jato, aqui a gente não vê isso, né? E aqui a gente vê uma caneta ter um poder gigante em relação a figuras que são claramente bem conhecidas, bem famosas, e diferente do caso da Lava Jato, aqui a gente vê um Ministério Público que discorda veementemente dessas prisões. Então, isso tem que ser levado em conta, isso tem que ser avaliado. Claro, a investigação, ela deve seguir da mais pura forma, sim, e quem tiver que pague. Mas agora, a grande questão é que, principalmente nesse caso aqui, lá na decisão, fica um pouco em aberto qual que teria sido a razão efetiva do mandato de prisão em relação ao cantor Gustavo Lima. Se teria sido por dar uma carona, se teria sido ali por dar uma carona no seu avião. No seu avião. Com alguns investigados dentro do avião para a Grécia, onde ele comemorou o aniversário dele. Exato. Certo. E aí, a partir disso, essas pessoas estariam nessa festa. Mas naquele momento, a investigação ainda não tinha o mesmo contorno, né? Foi bem naquele momento que se explodiu e ele estava na festa. Inclusive, o governador do estado de Goiás também estava na festa, o governador Ronaldo Caiado. Então, assim, não é porque se estava numa festa ou porque se deu a carona para uma pessoa em específico que você deveria ter ali, claro que deve se investigar, mas você deveria ter um mandado de prisão decretado. Então, isso o que deixa um pouco, assim, aberto por que isso tudo está acontecendo e quais são os interesses de fato por trás disso e desse ataque, assim, por se dizer, à reputação do Gustavo Lima. Se ele deve alguma coisa, que ele pague, que ele seja preso, mas até agora nada disso está sustentado. Para você ligadaço aqui com a gente na rede Jovem Pan de Rádio, no Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento volta daqui a pouquinho, hein? A gente volta já, não sai daí. Em frente a gente segue aqui, vamos trazer mais um colaborador, por que não? Para nos ajudar a trazer toda a base de fatos aqui, para a gente não dar ponto sem nó. Esse é o nosso compromisso com vocês sempre. É por isso que eu proponho que a gente vá para Recife com o nosso querido repórter Joélio Alves, que tem todas as informações de como a justiça de lá tem tratado esse caso. Joélio, meu querido, que bateção de cabeça, hein? Tribunal de Justiça tentando anular os movimentos da própria juíza linha dura e, ao mesmo tempo, o Ministério Público sendo desmentido, acusado pela juíza de leniência junto aos fatos. Afinal, quem é que vai ter a última palavra nessa rinha de galo jurídica por aí em Pernambuco?
É um poder, né? Um poder muito grande aí sendo destacado. Lembrando que essa justiça, a juíza Andréa Calado da Cruz, ela é uma juíza linha dura. A Andréa, ela decretou a prisão preventiva do Gustavo Lima ontem, condenou recentemente um jornalista bastante conhecido aqui no Nordeste, por nome de Ricardo Antunes. A magistrada determinou a detenção em regime fechado por calúnia desse jornalista. Ele não foi preso, né? Mas, enfim, a prisão, ou esse decreto de prisão aí da juíza para Gustavo Lima, não pegou apenas os fãs de surpresa do Gustavo Lima, mas também o mundo do futebol, né? A gente não pode esquecer que as bets, elas patrocinam as camisas, né, da maioria dos times de futebol. Então, essas pessoas que estão sendo presas aí, tem alguma coisa a ver também com o futebol. O artista sertanejo anunciou que outra empresa de sua propriedade, a BP Consórcio, seria patrocinadora do Cruzeiro, estamparia o uniforme da equipe principal na altura dos ombros, né, no mês anterior, à véspera do anúncio da renovação de patrocínio da BFAI com o clube. Gustavo Lima teria adquirido aí 25% da Vai de Bet. A Deolane saiu da prisão. Ela saiu da prisão, foi decretada essa prisão aí do Gustavo Lima, e eu perguntei a um delegado de polícia, que a gente não vai colocar aqui o nome dele, mas ele me disse o seguinte, eu disse, delegado, o Gustavo Lima será beneficiado com essa saída da prisão desses 17 que estavam presos aí, sobre essa investigação, sobre essa investigation, né? essa investigação toda. Ele disse que não, por conta da data. O Gustavo Lima, ele foi a decretar a prisão dele ontem. E com isso, ontem mesmo, os advogados, 4 advogados de Gustavo Lima, pediram aí o habeas corpus, entraram com pedido de habeas corpus, né? E solicitando para que ele se apresente de maneira aí. Tivemos um breve soluço técnico aqui no nosso Morning Show, mas daqui a pouco a gente tenta retomar o contato com o Joel Alves, mas claro, a bancada aqui está sedenta para repercutir, até porque eu acho que esse caso é muito simbólico do momento no qual a gente vive, isso na dimensão jurídica, também social, cultural, comportamental, enfim, espiritual, por que não? Eu queria te ouvir, Pepe, porque claro que metade do Brasil ficou indignado com a forma com a Lava Jato foi sendo minada, sabotada e eventualmente destruída. Metade nessa na qual eu, Marinho, me incluo, mas claro, para você que acha que quer fazer justiça nesse caso, ou justiçamento na visão de outros, eu acho que é muito importante que certos processos e ritos legais não sejam atropelados, como, pelo que tudo indica, a gente pode estar vendo nesse caso também. O que você acha? Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre essas situações, né? Porque a minha posição em relação à Lava Jato é mesmo hoje em dia. Não mudou nenhuma vírgula, né? Mas me ajuda a fazer esse paralelo. A Lava Jato usava toda hora o expediente da prisão preventiva, da prisão provisória, o tempo inteiro, sem requisitos legais estarem claros no processo. Da mesma forma, aconteceu nesse caso entre Gustavo Lima e a Deolane, né? É bom lembrar, por exemplo, que o Ministério Público do Estado de Pernambuco, ele foi contra, né, a prisão preventiva pedida pela polícia, né? Ou seja, há claramente uma divergência de entendimento. A regra no Brasil não é prisão provisória. A regra do Brasil é a prisão depois de ter se julgado da decisão. E eu li a decisão do Gustavo Lima, é algo esdrúxulo, assim, é completamente absurdo, né? Ele está sendo acusado de obstruir a justiça porque teria levado 2 empresários amigos dele que estariam respondendo ao crime, né, no processo investigatório, né, antes da decisão judicial, né, foi lá para a Grécia e depois teria voltado sem essas 2 pessoas. Pepe, uma breve interrupção. A gente está ouvindo aqui o nosso Felipe Monteiro, autoridade máxima no assunto quando a situação é jurídica, e no meio desse banzé jurídico envolvendo Gustavo Lima e Deolane, ninguém melhor que ele para tentar a gente entender no detalhes, com mais razão e menos emoção. E aqui vai o nosso Pepe com a palavra novamente. Por favor, seguindo adiante com o Morning Show. Não, o que a justiça queria? A justiça queria o quê? Que o Gustavo Lima pegasse o avião com os 2 empresários, fosse para a Grécia e depois de receber a notícia de que a justiça pediu a prisão dos empresários, prendesse o empresário, algemasse os 2, colocasse no jatinho e iria para voltar para o Brasil com os 2? Que absurdo, né? Que absurdo. Não tem nenhuma lógica essa decisão. Essa decisão vai ser cassada com toda certeza. Ainda mais considerando, né, que tem o habeas corpus
que foi aprovado, né, julgado favorável ao Deolane, que com certeza o Gustavo Lima vai aproveitar. O que me irrita é o seguinte, a completa insegurança jurídica. A gente não pode ter juízes decidindo de forma à revelia da lei e nada acontecer com o juiz. Não. Isso é algo que me irrita na justiça brasileira. Não, mas a base também não é só isso, né? São os 49 milhões que ele teria envolvimento, porque ele é sócio também da Bet. Sim. Mas aí é que tá. O fato dele ser sócio não mostra que tinha alguma coisa de legalidade. Pelo menos não na decisão dela. Isso não tá dentro da decisão dela. E eu vou até além, tá? Vamos falar, o nosso querido jornalista bem ressaltou que essa juíza já teve uma situação até mesmo com um jornalista. E o que foi esse caso? Essa situação com o jornalista, ele teria feito críticas a um promotor e ela criou um processo ali, ela foi atrás dele, perseguiu e declarou até mesmo prisão preventiva dele. E ela foi denunciada pelo Ministério Público do Pernambuco, neste caso, como abuso de autoridade. Sim. Então, isso foi encarado como abuso de autoridade. E aí, a partir disso, nós temos todas essas situações que aqui elucidam. E aqui, mais uma vez, diferente da Lava Jato, tá? Aqui o Ministério Público é quem tá, na maioria desses casos, sendo contra esses mandatos, contra essas ações dessa juíza. Então, assim, isso deve ser valorizado. Agora, quando a gente vê aí sair prisão decretada, isso tem um custo de imagem, isso tem um custo pessoal para as pessoas que é gigante. Isso deve ser levado em conta. Não vale só querer declarar aí decretar a prisão de uma pessoa como Gustavo Lima para querer parecer de fortuna e fodona. Meus amigos, daqui a pouquinho a gente já vai estar indo diretamente para o link de Nova York, para também ouvir as palavras do presidente Lula, e a gente já vai, minha diretora Helena só me dá o sinal, a gente já faz a transição aqui, enquanto ele já não toma o pódio e inicia o seu pronunciamento, diretamente de Nova York, a gente fica aqui refém de tentar entender exatamente o que pode estar em curso aqui, afinal, será que é uma juíza tentando fazer justiçamento, não vai ter represália, fica por isso mesmo? É o direito freestyle fazendo mais uma grande isso heroína? É o que mais me irrita, porque a gente tem visto sistematicamente no Brasil decisões que acontecem à revelia da lei, com interpretações heterodoxas, fazendo futurologia. Isso não dá. E aí a gente precisa que a justiça brasileira leve a justiça a sério. E a letra da lei torturada até que ela confesse o que favoreça os conchados pessoais do juiz. O sistema judicial do Brasil... Desculpa, Maria. O sistema judicial do Brasil, ele prevê exatamente isso, né? O juiz de primeira instância pode ser reformado na segunda instância, né? E foi o que aconteceu nesse caso que eu também falei sobre o jornalista. Foi decretado essa prisão dele, e aí a segunda instância não viu motivos para se manter essa prisão. A questão, para mim, é a seguinte: a eficiência de um juiz precisa importar para a vida desse juiz. O que a gente vê no Brasil é uma desconexão completa entre a qualidade do serviço prestado e a vida de rei que os juízes levam. É a única forma, isso é um absurdo. Tem que ter uma reforma administrativa que faça com que a progressão na carreira do juiz ocorra conforme a eficiência do serviço prestado por ele. Foram mais de 20 páginas, a juíza ali bradando ali a favor da moralidade, contra as bets, mas quem deveria ser o órgão acusador? O Ministério Público, dizendo que não havia prova alguma ali cabal o suficiente para poder botar o Gustavo Lima em vez do sertanejo universitário, o sertanejo presidiário. Talvez um novo gênero aí que eles estão querendo criar. Mas a justiça tem que prevalecer e não esse justiçamento que a gente já viu esse filme antes e não acaba bem, né? Pepe? É que posso trazer a informação? David, por favor, pelo que eu apurei também, o show do Gustavo Lima hoje está em 1.200.000. O mais caro. Fora se exceder um limite de bilheteria, ele tem mais 50% da bilheteria. Então, assim, é difícil de você também acreditar que uma pessoa que ganha num show 1.200.000, às vezes ele faz 2 shows numa única noite, de estar envolvido com esquema de lavagem de dinheiro. Mas, claro, tudo isso precisa ser muito bem apurado. Só que, realmente, uma pessoa dessa, será que realmente faria alguma fuga, alguma coisa nesse sentido de fugir do país? Isso é uma questão interessante. Porque no momento o Gustavo Lima deve estar com uma sunga da Gucci, à beira-mar em Miami, na sua bela mansão, tomando um gin com um tangerine zimbro e com o seu iPhone ligando para advogados no momento. É a cena que eu tô vendo e eu acho que você também. Concorda, Pepe? Essa é a cena em Miami no momento? É a cena que eu imagino mesmo, né? Agora, eu acho que não tem espaço, não tem teto para a ambição humana, David. Infelizmente, né, o ser humano, independente da quantidade de dinheiro que ele ganha, ele quer ganhar mais. E se tiver a possibilidade de ganhar mais dinheiro, né, ele vai buscar mais dinheiro, né? E tem pessoas que são fracas eticamente. Eu não estou falando que é o caso do Gustavo Lima, mas várias pessoas na história são assim. A Odebrecht, por exemplo, desmontou
um esquema de vários bilionários, né, que eram donos de empreiteiras, por exemplo, né, que quiseram ganhar mais dinheiro de forma espúria no caso. Né? Agora, mano, você colocou um ponto que é importante, né, a responsabilidade dos juízes e dos promotores por conta das decisões e atos que eles fazem. Né? Essa decisão é algo que realmente é complexa e é muito paradoxal. Né? Por exemplo, o AMLO no México acha que a única forma de responsabilizar os juízes é ter eleição direta para a ministra da Suprema Corte e para juízes, né, para a população, como era nos Estados Unidos. Né? Ou seja, o modelo para você fazer isso é muito vasto e tem prós e contras. Eu, sinceramente, não sei qual que é o melhor modelo, mas, de fato, que o Estado tem que estar, de forma direta, responsável por decisão ruim de juiz que causa problema para a sociedade e para o indivíduo, eu não tenho dúvida. E o Estado que tem que depois ir atrás do juiz para ser indenizado pelo valor que paga para o contribuinte e pagador de imposto. É isso, não dá para a remuneração média ser 69 mil reais, independentemente do que o juiz decida, da qualidade do trabalho dele. Tem muita gente aí que apostou nas bets que a Deolane já sairia também da prisão antes de setembro. E pelo visto vai ter um ganho muito grande nessa casa de apostas, enquanto que a Deolane já vai estar de volta aí ao seu bel prazer na sociedade. Pois é, você acha que é o caso, hoje, David de Tarso? Conta pra mim. A previsão é que ela seja solta hoje, a Solange, também mãe dela, assim como os outros investigados, o Darwin, todos soltos, liberados e sem aquelas restrições inicialmente impostas. Como, por exemplo, a Deolane não vai precisar mais cumprir prisão domiciliar. Ela pode, eventualmente, sair do domicílio, também não vai ter que usar tornozeleira eletrônica, ela só não pode ter contato com outros investigados. Mas eu acho difícil, né? Por exemplo, ela não vai poder ter contato com a própria mãe. Será que isso, de fato, vai acontecer? Meus amigos, fica essa, dentre tantas outras perguntas e interrogações aí no ar. Jess Peixoto, sua expectativa? No final das contas, inclusive, uma decisão equivocada como essa, que parece ser o caso da decisão do Gustavo Lima, é usada até pelos advogados da Deolane e de tantos outros que podem estar nessa ação para descredibilizar a ação como um todo. Então, ainda tem que ter esse cuidado na hora de se tomar esse posicionamento. E uma coisa bem interessante aqui que o Mano traz e que eu acho que vale a gente como sociedade ver no final das contas, quando um juiz comete um erro ou passa por algum processo aí no CNJ, que é a procuradoria ali que vê se de fato teve algum tipo de erro, muitas das vezes a pena é aposentadoria compulsória. Então você imagina... Com salário integral. Se errou, aposentadoria compulsória com salário integral. E aí, nesse caso aí, a gente está vendo todo um desdobramento de uma ação que tem muita gente observando, como é o caso aí da questão da Deolane, né? E da mãe que vão sair da cadeia. E, de fato, David tá certo. Difícil eles se manterem com isso. Mano! Pois é, isso que é o mais indignante, porque quando a gente olha o quanto a gente gasta com a justiça brasileira, 1,6% do PIB, 4 vezes mais do que a média internacional, segundo o levantamento do Tesouro Nacional, e a gente vê o que tem de retorno em termos de serviço, no que diz respeito à qualidade do sistema de justiça brasileira, é algo absolutamente revoltante. A gente precisa discutir a sério uma reforma do judiciário que faça com que o império seja da lei e não da cabeça de quem ocupa uma cadeira da justiça. Agora, esse novo habeas corpus foi tão rápido, tão surpreendente, que nem deu tempo da assessoria de Deolane Bezerra contratar os fãs para ficarem na porta da frente do presídio para comemorar a saída dela. Dessa vez, eu acho que vai ser uma coisa um pouquinho mais low profile. A ver, a acompanhar. Mas quem acaba de se integrar aqui na nossa bancada maravilhosa do Morning Show, ninguém mais, ninguém menos, ninguém melhor do que meu coração de aço, delegado Palumbo. Beleza, mestre? Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Então solta os cachorros aí. Eu quero mete a mão nessa que concordar com o PP dessa vez. O PP foi muito sensato nos comentários dele. Aleluia, Glauco. E a gente tem que... Aleluia, meu irmão! Você tá elogiando assim? Não, Paulo, você tá com febre. Calma, Glauco sempre em cima do ponto. Certo pelo certo. Vamos lá, Paulo. Eu sei que se ele realmente se efetivar a prisão do Gustavo Lima, aí sim a gente vai ter umas centenas, talvez milhares de fãs ali na porta da cadeia lá e não vão pagar nada para ir lá não, vão porque gosta dele mesmo. Eu acho que foi uma decisão precipitada, eu li um pouco da decisão e a juíza me parece que quer muito mais aparecer do que realmente julgar como tem que ser julgado o caso.
Eu acho que Agora, Goiás imagine- pede secessão do resto da federação se o Gustavo Lima for preso. Imagina Mas, as enfim. prisões pernambucanas, hein? Como não devem estar Não é? na expectativa de receber o Gustavo Lima. Já pensou o Imperador lá cantando, Por isso, fazendo show? por isso que o Maninho veio pra cá, fugiu pra São Paulo. Agora, o Ronaldinho Gaúcho, quando foi preso, teve campeonato de futebol dentro do presídio. Será aí que ele vai jogava, ter hein? Karaokê no presídio se o Gustavo Lima... Lembrei que tô bloqueado. Eu sei que se eu tivesse na prisão e tivesse karaokê e futebol, eu ganharia os dois. Sou craque e canto muito bem. Me ajuda, Pepe. Me ajuda. Ei. Me ajuda. Mas vamos lá, Paulo Humberto. Se você tivesse que cravar, você acha que isso aí vai acabar em pizza, como a maioria desses casos jurídicos espetaculosos eu no espero Brasil que não. acabam? Eu espero que não acabe em pizza, né? Mas para você decretar uma prisão, você tem que ter fundamentos, tem que ter elementos, né? Por que decretou? Porque ele estava viajando com um sócio? O que ele fez de errado nisso? Não fez absolutamente nada de errado nisso, né? Então, achei um pouco precipitado, né? Vai causar uma comoção nacional se ele realmente for preso. Eu não sei se foi um bom pedido de prisão, principalmente porque eu li parte da sentença. E aí eu vi que ela falou, o rico não está acima da lei, mas isso aí é óbvio que não está mesmo. Isso Se não tá, o que ela tem que colocar essa sentença? Então quer dizer que tá prendendo ele porque ele é rico? Mas será que não é uma demonstração também, uma tentativa de demonstração dela de falar assim, ninguém tá acima da lei? E aí, por mais poderoso que a pessoa seja, ela pode Ninguém ser presa. deve estar Isso, acima da lei. A Deolane nem também é juiz. rica. Isso deveria ser um princípio... Deolane também é rica. Acho que Assim- falam que a lei é o juiz. Não Peraí, pode interpreta ser ali o assim. juiz. Peraí. E é preciso ter legitimidade. Claro. A sociedade precisa olhar para a justiça e entender que a decisão, que independentemente de qual seja o teor, juiz. é legítima. Quando a gente olha Eu acho hoje, graça. a sociedade brasileira cada vez mais desconfia do judiciário. Isso não pode ser ignorado. Mas não Isso por precisa conta- é ser verdade. endereçado. Porque senão a gente vai perder as condições. Mano, acho que a justiça tinha que ser o chat GPT. Colocar o chat GPT Olha, em na muitos justiça sentidos, a já inteligência teria artificial resolvido faria de melhor forma mesmo. total as questões dúbias. Se há dois lados, mano, se há o advogado e há o promotor, a lei, a interpretação da lei não é única. A interpretação da lei tem várias vertentes e várias possibilidades. É por isso que tem o juiz, que é alguém imparcial e neutro, né, que consegue identificar qual das versões é a melhor interpretação para aquele caso concreto. Mas o que o judiciário faz? O judiciário ele pega a lei e aplica no caso concreto. E ao aplicar a lei que é abstrata no caso concreto, há várias variâncias, mano. Entre Então elas- não tem como você achar que o juiz ele é uma figura que está lá e tem que decidir de forma única e uníssona sobre determinado assunto. O sistema judicial do Brasil e do mundo, né, que prevê o duplo grau de jurisdição, está aí para corrigir decisões esdrúxulas e erradas de juiz de primeira instância. Mas a Esse é o sistema. a jurisprudência existe para ser seguida. Um juiz de primeira instância não pode ficar decidindo a revelia da jurisprudência Claro por que conta pode. da própria cabeça. Porque ele é um pode. servidor público. Não é a convicção pessoal Mas, dele que importa. mano, É a infelizmente, aplicação não. do sistema legal. Então, mesmo que Escuta. ele pessoalmente tenha uma visão divergente, se já há jurisprudência consolidada sobre qual é a forma de interpretar a lei, ele precisa seguir essa jurisprudência, Mano, porque o o nosso império sistema- da lei é maior, é um princípio maior Mas o do que juiz não é a obrigado a seguir convicção jurisprudência. pessoal Claro que dele. não. Ainda mais no Eles Brasil. não O é obrigado a seguir. o sistema no Brasil não é o sistema anglo-saxão, mano. Que é o sistema de costume, Menos que a jurídico jurisprudência é lei. Né? Boa. No Brasil, É o a direito jurisprudência... positivo. A jurisprudência não é lei. No Brasil, o que é lei é o direito positivo. Né? Então, o juiz no Brasil não necessariamente tem que responder e seguir a jurisprudência. Mas Claro que deveria. isso está tendo uma abertura muito maior em relação a esse aspecto. Por isso que a gente fala que o nosso sistema brasileiro está caminhando para o sistema misto, né? Então, até que a gente exige do STF que tenha respeito à jurisprudência por uma questão de segurança jurídica. Mas no sistema brasileiro não é um sistema de jurisprudência, não. Meus amigos, o julgamento permanece em aberto. A gente, claro que vai estar trazendo aí todos os desdobramentos na nossa grade de programação aqui da nossa rede Jovem Pan de Rádio.